Números capítulo 31. Guerra santa contra os midianitas, pelo mal que estes fizeram aos israelitas. Depois desta batalha, tu serás chamado a reunir-te aos teus antepassados. Versículo 3. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança de Yahvé. Versículo 4. Enviareis à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1000 de cada tribo. Versículo 6. E Moisés enviou-os à batalha, 1000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Versículo 8. Mataram ainda os 5 reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Da mesma forma mataram à espada Balaão, filho de Beor. Versículo 9. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas com suas crianças, e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Versículo 10. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. Versículo 11. Em seguida tomaram todos os despojos, tudo o que haviam capturado, incluindo pessoas e animais. E levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos, todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O retorno do exército de Israel. Versículo 13. Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Versículo 14. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltavam dessa missão de guerra. Versículo 15. Questionou-os, : por que deixastes com vida todas essas mulheres? Versículo 16. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem, contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Aqui leremos versículo 15 de 2 Pedro, capítulo 2. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto, caminho com letra maiúscula. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Veja só no comentário aqui, estou com uma Bíblia de estudo King James atualizada. Vamos ler aqui no rodapé. O profeta Balaão, por interesses financeiros, tomou a decisão de amaldiçoar o povo de Israel, apesar da proibição do Senhor. Números 22, 21 ao 35. Os falsos mestres e pregadores da época de Pedro estavam extorquindo dinheiro dos crentes ingênuos. Pedro então relembra a história da jumenta que Deus usou para repreender Balaão, a fim de desmascarar os falsos profetas que devastavam a igreja do Senhor. Então eles se desviaram, abandonando o caminho correto, caminho com letra maiúscula significa Jesus, e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água,
névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Versículo 18: Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Veja só o comentário aqui: os olhos dos falsos mestres são cheios de adultério, não apenas lascivos, mas também intelectuais e principalmente espirituais, adulterando a verdade com mentiras e falsas inferências. Tito 1,14. Assim como os leões buscam atacar os filhotes e adultos machucados entre suas presas, os sedutores, falsos pregadores, procuram ganhar para si os recém-convertidos e os imaturos na fé em Cristo. Continuando aqui, versículo 19: prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Na verdade, veja só, os falsos mestres querem liberdade para agir com absoluta licenciosidade, sem prestar contas de seus atos escusos a ninguém. Ainda que não reconheçam, são escravos do pecado e de suas próprias paixões descontroladas, e necessitam urgentemente do verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. 1 Coríntios 6, 12 e 13, Gálatas 5, 13. Versículo 20: sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Veja só, algumas pessoas conhecem a igreja e o Senhor, e por começarem a andar na boa influência dos crentes e aplicarem os princípios santos, os santos mandamentos da palavra, e ao seu estilo de vida, passam a vivenciar os aspectos de uma nova vida. Entretanto, na verdade, não nasceram do Espírito Santo. João 3, 5, 18. Não nasceram do Espírito Santo no íntimo de seus corações, e por isso, com o passar do tempo, não resistem aos baques das provações e à sedução das tentações. Hoje nós lemos que tentação tem 3 significados: iludir, que é a ilusão; enganar, engano; e seduzir, que é sedução, né? Então, não resistem aos baques das provações e à sedução das tentações. Nós falamos que nós estudamos hoje que tentação, a mesma raiz do hebraico, tem pelo menos 3 significados que vamos falar aqui: enganar, enganação; tentação é enganação; ilusão, que é iludir; e seduzir, sedução. Então, algumas pessoas conhecem a igreja, conhecem o Senhor, e por começarem a andar na boa influência de crentes e aplicarem os princípios, entre parênteses, santos mandamentos da palavra, aplicarem ao seu estilo de vida, passam a vivenciar os aspectos de uma nova vida. Entretanto, na verdade, não nasceram do Espírito Santo no íntimo dos seus corações, e por isso, com o passar do tempo, não resistem aos baques das provações e à sedução das tentações, e sucumbem às suas próprias concupiscências. O crente sincero, nascido de novo, recebe o Espírito Santo em seu coração, e ainda que lute a vida toda contra a carne e o diabo, está selado com Cristo para sempre e jamais perderá sua salvação. O cristianismo na época dos apóstolos era conhecido como o caminho, Atos 9:2.
Atos 18, 25. Aí voltando aqui para Números 31, continuando daí, nós lemos o versículo 16: foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus o Eterno no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Versículo 17. Mas antes vamos ler Apocalipse 10. Tem algum erro aqui? Apocalipse 10, 14 não tem. Então tem um erro de digitação aqui nessa Bíblia Almeida Revista Corrigida. Então voltando, dando continuidade a partir do versículo 17. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino, matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Não conserveis com vida senão as meninas e as moças virgens, elas vos pertencem. Versículo 19. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial, todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver, tereis de vos purificar no 3º dia e no 7º dia, vós e vossos cativos. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, orientou os combatentes que retornavam da guerra, dizendo, Esse é um estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 22. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia, será pelas águas lustrais da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo devereis fazer passar pelas águas purificadoras. E veja só no comentário dessa Bíblia de Estudo, King James atualizada, a purificação tem como objetivo maior tornar algo ou alguém limpo e útil, não destruí-lo. A purificação tem como objetivo maior tornar algo ou alguém limpo e útil, não destruí-lo. Por esse motivo, cada objeto tinha que ser purificado pela maneira mais forte e eficaz que podia aguentar sem se deteriorar. Do mesmo modo, a punição e o sofrimento purificam o caráter humano, mas Deus não permitiu que as tentações fossem além da capacidade dada a nós, a fim de enfrentá-las e superá-las. 1 Coríntios 10, 13. Precisamos nos purificar mesmo quando estamos totalmente envolvidos na obra religiosa. Às vezes, é durante o ministério que mais precisamos de atenção e cuidado nesse sentido, checando nosso coração e propósitos diante do Senhor e avaliando se estamos caminhando em santidade e verdade em tudo o que fazemos. Na tarefa de purificar o metal, o fundidor dos templos de Moisés sabia que a obra estava terminada quando conseguia ver o seu próprio rosto refletido no metal. De igual maneira, o crente está se purificando quando a face de Cristo pode ser refletida por meio das suas atitudes diárias. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que a possais suportar. Veja só no comentário. É Deus quem permite que sejamos tentados
segundo as ambições e fraquezas humanas. A tentação em si não é pecado, pois o próprio Cristo foi tentado, mas não pecou. Mateus 4, 1 a 11. As tentações põem nossa fé e lealdade ao Senhor à prova e nos ensinam a depender da proteção e direção do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 24. Lamentações 3, 23. Deus não permite que sejamos tentados com a intenção de nos ver cair em pecado, mas sim para fortalecer nossa fé por meio das provas. Mateus 6:13, Tiago 1:13, Hebreus 11:17. O livramento ou escape é a capacitação divina que nos é concedida em cada situação específica, a fim de que possamos resistir e vencer todas as tentações e provas. Entretanto, mesmo as nossas quedas e falhas são transformadas por Deus em ensino. São transformadas por Deus em ensino e força para nosso desenvolvimento espiritual. 1 João 1:9. Voltando em Números 31, dando continuidade a partir do versículo 24. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros, depois podereis entrar novamente no acampamento. Divisão dos despojos de guerra. Versículo 25. Então o Senhor disse a Moisés, com Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das tribos dos pais da congregação, faze a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, portanto, os despojos pela metade entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo e louvor a Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto de pessoas como de bois e vacas, de jumentos e de ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros e darás a Eleazar, o sacerdote, como porção destinada ao Senhor. Versículo 30. Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás um de cada 50, tanto de pessoas como de gado, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé. Versículo 31. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Ora, os despojos que restaram da presa tomada pelos guerreiros israelitas foram 675.000 ovelhas e cabras, um montante de 72.000 cabeças de bois e vacas, a soma de 61.000 jumentos, e o total de 32.000 mulheres virgens. Versículo 36. A metade de tudo foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isto é, 337.500 ovelhas e cabras. Versículo 37. Das quais a porção consagrada ao Senhor somou 675. Das 36.000 cabeças de gado, o tributo separado ao Senhor foi de 72 cabeças. Dos 30.500 jumentos, o tributo separado ao Senhor foi de 61 animais. Dos 30.500 jumentos, o tributo separado ao Senhor foi de 61 animais. Das 16.000 virgens, o tributo separado ao Senhor foi de 32 moças. Assim Moisés entregou a Eleazar o imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno, o Senhor, exatamente como Yahvé havia ordenado. Versículo 42. A outra metade pertencente ao povo de Israel, Moisés separou da parte dos guerreiros. Essa foi, portanto, a metade pertencente à congregação israelita, com 337.500 ovelhas e cabras, um montante de 36.000 cabeças de bois e vacas,
um total de 30.500 jumentos, e 16.000 pessoas. Versículo 47. Conforme as orientações do Senhor, da metade que pertencia ao povo, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e o concedeu aos levitas, que cuidavam do tabernáculo de Yahvé, a tenda sagrada. As ofertas dos oficiais militares. Versículo 48. Os oficiais do exército israelita, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, apresentaram-se a Moisés. E lhe propuseram 2 pontos. Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob nossas ordens. 2 pontos. Não falta nenhum deles. Versículo 50. Portanto, trazemos cada um em oferenda a Yahvé aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Versículo 51. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquela quantidade em ouro e todas as demais joias. Versículo 52. Todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor pesou cerca de 200 quilos. Cada soldado havia tomado despojos para si mesmo. Contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro oferecido pelos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda do encontro, a fim de que se tornasse num memorial dos filhos de Israel diante de Yahvé. Muito bem, nós concluímos a leitura de Números, capítulo 31.